Olá, bem-vindo ao canal Killers. Eu sou Jaime Rory. A pedidos de inscritos aqui no canal, contarei hoje o caso do serial killer John Wayne Gacy, que aconteceu em Chicago, nos Estados Unidos. Foi um caso que teve muita repercussão, revolta e que chocou e marcou uma geração e que serviu de referência para a criação do filme de terror It, a Coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora, dê um joinha e ative o sininho para que você seja avisado sempre que postarmos um vídeo novo aqui no canal. E compartilhe esse vídeo para os seus contatos, amigos e grupos nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos incentiva muito a fazer mais vídeos novos aqui para vocês. John Wayne Gacy nasceu em 17 de maio de 1942 em Chicago, nos Estados Unidos. Ele e seus irmãos tiveram uma infância traumática. Era espancado e ofendido verbalmente por seu pai, que era alcoólatra e homofóbico. Quando tinha 9 anos de idade, ele foi molestado por um amigo da família do pai, mas como tinha muito medo do pai, não contou a ninguém na época. Aos 11 anos, ele levou uma pancada na cabeça e criou-se então um coágulo, motivo pelo qual ele tinha constantes desmaios, mas que só foi descoberto aos 16 anos de idade. Os médicos diziam que o problema era sério, mas o pai ignorava e dizia que o Gacy só queria chamar atenção e por isso ficava simulando os desmaios que tinha com uma certa frequência. Anos mais tarde, mudou-se para Las Vegas e começou a trabalhar num necrotério. Como não ganhava muito bem, às vezes ele dormia por lá mesmo. Certa vez, se aproveitando de um corpo de um adolescente que estava lá, ele praticou necrofilia. E a palavra necrofilia significa uso de cadáver como objeto sexual. Aos 22 anos, casou-se e teve 2 filhas e começou a trabalhar para o seu sogro como gerente de 3 lanchonetes da franquia KFC, que eram especialistas em frango frito, e demonstrou ser um gerente de sucesso. Nessa época também desenvolveu trabalhos comunitários na região. Mas, como se tudo isso não fosse o suficiente, Wayne Gacy começou a beber e usar drogas. Chegou a abrir um bar no porão de sua casa e costumava chamar os funcionários das lanchonetes para ir beber, e lá passou a sediar alguns deles. Foi então que, em 1966, aos 25 anos, Gacy foi acusado de abuso sexual por um adolescente que era filho de membros da associação comunitária que ele liderava e foi condenado a 10 anos de prisão. Sua esposa então pediu o divórcio e mudou-se com seus filhos, mas foi solto após 1 ano e meio, devido ao seu ótimo comportamento. Então recomeçou sua vida em Chicago, morando com sua mãe, mas lá ele foi novamente acusado de estupro por um adolescente. Porém, a acusação foi retirada, pois a vítima não compareceu ao tribunal. Montou seu próprio negócio, uma empresa na área de construção, e deu muito certo. Em 1972, casou-se novamente. Começou a fazer parte da política na cidade, sendo tesoureiro do Partido Democrático. Em 1975, criou um personagem, o palhaço Pogo, que faziam parte de um grupo beneficente onde se vestiam de palhaço para alegrar as crianças em hospitais e em festas infantis. Foi considerado o homem do ano na sua cidade. Tudo parecia normal até Wayne Gacy começar a levar jovens e adolescentes até a sua casa, geralmente na sua garagem, prometendo-lhes um emprego e que faria uma entrevista. Então sua esposa começou a achar aquilo muito estranho e, vasculhando a garagem, achou material pornográfico gay. Questionou ele sobre isso e Wayne Gacy assumiu ser bissexual. Então ela pediu o divórcio. Daí em diante a coisa começou a se complicar ainda mais.
Alguns funcionários contaram que alguns garotos trabalhavam por alguns dias e nunca mais eram vistos. Enquanto isso, na delegacia da cidade, começaram a surgir casos de desaparecimentos, e um deles era um garoto de 15 anos de idade, que se chamava Robert Pist, e trabalhava na farmácia local. Certo dia, ele disse que faria uma entrevista de emprego em uma construtora, pois buscava um emprego onde ganhasse um salário maior. Mas Robert saiu para a entrevista e nunca mais voltou. Seus pais foram até a polícia imediatamente, pois era um ótimo filho e jamais fugiria de casa. Mas não havia nenhuma pista do paradeiro de Robert. Souberam que ele havia marcado uma entrevista de emprego com John Wayne Gacy. A delegacia então liga para Gacy, que esse por sua vez diz não fazer ideia do que eles estavam perguntando e afirma que tinha marcado uma entrevista de emprego com o garoto, mas que ele não havia comparecido. Revendo os antecedentes criminais de Gacy, a polícia vê que a condenação anterior era por molestar um adolescente, então começou a segui-lo. Após pouco tempo, a Procuradoria do Estado finalmente conseguiu um mandado de busca na casa de Wayne Gacy, encontrando na casa alguns objetos muito suspeitos para um empresário e um homem que divertia crianças vestido de palhaço, algemas, cinta-liga e outros brinquedos eróticos, e o recibo da farmácia onde Robert Pist trabalhava. Mas o que deixou os policiais mais desconfiados foi o anel de formatura achado que pertencia a um outro garoto que também havia sido dado como desaparecido. Em uma jaqueta de Robert, que foi localizada por um amigo do garoto, havia a outra parte do recibo achado na casa de Gacy, o que provava que o garoto havia sim comparecido ao local marcado para a entrevista de emprego. Notou-se também que Gacy havia cavado buracos embaixo de sua casa para um novo sistema de esgoto, segundo ele, mas um policial mais experiente que participava das buscas sabia que o cheiro se assemelhava ao odor de cadáveres em decomposição. Em 21 de dezembro de 1978, a polícia conseguiu um segundo mandado de busca na casa de Gacy. Dessa vez, a busca foi feita embaixo da casa, onde Gacy disse que seria o novo encanamento, e então foi encontrado uma ossada humana. Imediatamente, Gacy foi preso por assassinato. Depois de muita pressão da polícia, Gacy confessou o assassinato de mais de 30 jovens e resolveu colaborar, contando todos os detalhes dos abusos sexuais e estrangulamentos. Além dele atrair suas vítimas, levando-os para sua casa, prometendo-lhes um emprego, Gacy também se passava por policial ao redor de boates gays, fazia os garotos entrarem em seu carro e usava então um pano com clorofórmio para desacordar suas vítimas. Então as levavam para o seu porão, onde os algemavam e abusavam sexualmente e depois os matavam estrangulados e os enterravam. A polícia iniciou uma escavação nos porões da casa, onde foram encontrados 26 corpos e mais 3 corpos em outros lugares da propriedade, muitos deles em estado avançado de decomposição. Gacy informou ainda onde estariam mais corpos jogados, em um rio próximo, e foi neste local que o corpo de Robert Pist foi encontrado. John Wayne Gacy foi julgado e culpado pela morte de 33 jovens e foi sentenciado à pena de morte mediante a injeção letal. Antes de sua execução, ficou preso ainda por 14 anos, esperando os resultados dos recursos apresentados por seus advogados, mas foram negados. Durante esse tempo, ele tentou o suicídio várias vezes. Na prisão, ele pintou vários quadros, tingia autorretratos com personalidades conhecidas como Hitler, Charles Manson, Al Capone, John Dillinger, mas seu tema principal eram os palhaços. Essas pinturas ganharam fama e foram exibidas em diversas galerias norte-americanas. Pessoas pagavam caro para comprar essas pinturas, cerca de 100 a 20 mil dólares. A sua execução aconteceu em 10 de maio de 1994,
na penitenciária de Stanville, em Illinois. A expectativa na cidade era muito intensa. Todas as redes de rádio e televisão se deslocaram até lá para fazer a cobertura do ato. Os parentes de algumas das vítimas acompanharam a execução. Nas ruas, as pessoas cantavam alto e comemoravam enquanto aguardavam o início da execução. Alguns usavam camiseta escrito "Nenhuma lágrima para o palhaço". A sua última refeição foi frango frito, camarão, batata frita, morango e Coca-Cola. À meia-noite, ele foi retirado de sua cela, amarrado a uma maca e encaminhado para a câmara de execução. Através de uma janela, algumas testemunhas puderam acompanhar o ato. As suas últimas palavras foram "Kiss my ass". Sua fantasia de palhaço foi comprada pelo vocalista da banda Korn, Jonathan Davis. O ex-tecladista da banda de Marilyn Manson usava parte do nome de Gacy, chamando-se Madonna Wayne Gacy. A banda Bathory fez uma música se referindo às vítimas do serial killer, 33 Something. A casa que Gacy morou foi demolida e reconstruída, mas mesmo assim continua vazia. E você, o que achou desse caso? Já tinha ouvido falar? Achou que a pena de morte para o Wayne Gacy foi justa? Peço-lhes desculpa, mas não pude contar aqui todos os detalhes que encontrei sobre esse caso, pois o vídeo ficaria muito extenso, ok? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo para os seus contatos, amigos e grupos nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos incentiva muito a fazer mais vídeos novos aqui para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo caso. Até lá!